boa tarde, meu Brasil, boa tarde, o mundo está no ar. Está começando o maior, o melhor e o grandecioso Boa Tarde, Mundo, aqui na TV Mundial comigo, Caio Teles, agradecendo sua audiência, companhia de sempre. Como você está vendo, o estúdio já está aqui no clima natalino e vai ser nesse cenário que a gente vai seguir no próximo mês, ainda nesse clima natalino. E olha, vamos ver o destaque do programa de hoje. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebra avanços em negociações, mas diz que a paz ainda exige mais. Robô humanoide chinês bate recorde mundial ao caminhar durante 3 dias. Foram mais de 100 quilômetros andados até chegar a Xangai. Ministro Alexandre de Moraes autoriza o presidente Jair Bolsonaro a receber a visita dos filhos na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Lenda do reggae Jimmy Cliff morre aos 81 anos. Após voto de Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de Bolsonaro por unanimidade. A obra de Frida Kahlo se torna a arte mais cara já pintada por uma mulher com valor de quase 55 milhões de dólares. Indicado ao STF, Jorge Messias, advogado-geral da União, direciona a carta da Via Alcolumbre e destaca a necessidade de diálogo constante. E também, ex-apresentadora e modelo Ione Borges morre aos 73 anos em São Paulo nesta segunda-feira devido a uma insuficiência respiratória. É agora, é ao vivo, no Boa Tarde Mundo, no seu, no meu, no nosso Boa Tarde Mundo. O pessoal vai começando. Roda a vinheta. Boa tarde, o mundo de hoje já começa falando que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebrou os passos importantes dados na reunião da cúpula com os Estados Unidos em Genebra, mas ele também afirmou que ainda há muito a fazer para acabar com a guerra com a Rússia, que já dura quase 4 anos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que foram dados passos importantes na cúpula com os Estados Unidos em Genebra. Autoridades de alto nível de ambos os países e representantes europeus se reuniram no domingo após a divulgação de um plano para pôr fim à invasão russa, elaborado por Washington e amplamente criticado por ceder às exigências de Moscou. Coordenamos com a parte americana, conseguimos manter sobre a mesa pontos extremamente delicados, como a libertação total de todos os prisioneiros de guerra ucranianos, sob a fórmula todos por todos, e dos civis, assim como o retorno completo das crianças ucranianas sequestradas pela Rússia. São medidas importantes, mas para alcançar uma paz real é preciso muito mais. Representantes de Washington e Kiev adiantaram que a reunião analisou uma nova versão da proposta, na qual reafirmaram que qualquer acordo futuro deverá respeitar plenamente a soberania da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia inicialmente dado até 27 de novembro para que seu colega ucraniano respondesse à proposta, mas no sábado afirmou que o plano não era sua última oferta. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, destacou que os pontos que continuam pendentes não são intransponíveis, de modo que simplesmente é necessário mais tempo. A versão inicial do documento tinha sido recebida com satisfação pelo presidente russo Vladimir Putin, ao retomar várias exigências de Moscou, como que a Ucrânia cedesse território, aceitasse reduzir o tamanho de seu exército e desistisse de aderir à OTAN. Paralelamente, oferecia garantias de segurança ocidentais a Kiev para evitar qualquer novo ataque russo. Quase 4 anos, hein? É muito tempo. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro possam visitá-lo na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso preventivamente desde sábado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou neste domingo que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro possam visitá-lo na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso preventivamente desde sábado. Bolsonaro foi detido nas primeiras horas da manhã de sábado após a Polícia Federal apontar risco de fuga, violação da tornozeleira eletrônica e tentativa de usar uma aglomeração de apoiadores, convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, para dificultar a fiscalização das medidas cautelares.
Na terça-feira, Carlos e Flávia poderão visitar o pai entre 9 e 11 horas, por até 30 minutos cada, em horários distintos. Na quinta-feira, no mesmo intervalo, Jair Renan também terá direito a uma visita de 30 minutos. Bolsonaro está detido em uma sala especial na PF reservada para autoridades. Na mesma decisão, Moraes também reforçou orientações da Polícia Federal. Em caso de emergência médica, o atendimento deve ser feito pelo SAMU. Além disso, Bolsonaro segue recebendo os medicamentos prescritos pela médica Marina Graziotin Passolini e a equipe médica registrada no processo terá acesso liberado para acompanhar seu quadro e ser informada sobre qualquer alteração. Daqui a pouco a gente volta a falar da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque agora a gente vai falar notícia triste, a lenda do reggae Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. Famoso mundialmente, Cliff está por trás de grandes sucessos como Mel Rivers to Cross, You Can't If Halley Rent, e Reg Night e várias outras músicas, sucessos dele. Bom, infelizmente ele partiu e a gente vai ver a reportagem agora. O jamaicano Jimmy Cliff, astro do reggae que ajudou a transformar a música da ilha em um fenômeno cultural global, morreu aos 81 anos. Nas redes sociais, a esposa do músico, Latifah Chambers, detalhou que ele teve uma convulsão seguida de pneumonia. Durante mais de 4 décadas, Cliff escreveu e interpretou canções que uniram o reggae com o folk, o soul, o ska e o rock, abordando temas políticos como a pobreza e as injustiças e protestando contra as guerras. Jimmy Cliff é considerado a figura mais influente do reggae depois de Bob Marley, com quem colaborou no início da carreira. Com o sucesso do filme The Harder They Come, de 1972, que ele protagonizou e foi parcialmente inspirado nas experiências de sua infância na pobreza, Cliff se tornou famoso e promoveu o reggae a um público global. O primeiro-ministro jamaicano Andrew Holness pediu um momento para prestar homenagem a Cliff, que descreveu como um verdadeiro gigante cultural, cuja música levou o coração da Jamaica para o mundo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, enviou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestando disposição para passar pelo escrutínio constitucional e ressaltando a importância do diálogo entre ambos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o STF, enviou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestando disposição para passar pelo, abre aspas, escrutínio constitucional, fecha aspas, e ressaltando a importância do diálogo entre ambos. No texto, Messias elogia o papel institucional de Alcolumbre e lembra momentos em que foi acolhido pelo senador ao longo da carreira, mencionando uma relação, abre aspas, saudável, franca e amigável, fecha aspas. Messias ainda informou que pretende conversar individualmente com cada senador para ouvir preocupações e construir apoio para sua indicação ao STF. Antes da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, porém, é necessário que Lula formalize o envio do nome ao senador. O relator responsável pela análise na CCJ também não foi escolhido. Nos bastidores, aliados de Alcolumbre afirmam que não há movimentação sobre o processo e, portanto, nenhuma previsão para a sabatina. Messias já solicitou uma reunião com o presidente do Senado, mas ainda aguarda resposta. A indicação ocorre após Lula descartar o nome do senador Rodrigo Pacheco, que era apoiado por Alcolumbre, aumentando a atenção política sobre o trâmite da escolha. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e a seguir aqui no Boa Tarde Mundo, ex-apresentador e modelo Ione Borges morre aos 73 anos em São Paulo nesta segunda-feira devido a uma insuficiência respiratória. E também, robô humanoide chinês bate recorde mundial ao caminhar durante 3 dias. Foram mais de 100 quilômetros andados até chegar a Xangai. O intervalo é rápido e a gente volta já. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã.
Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo, com Clara Bezerra, às 19 horas. Hoje é dia 25 de novembro de 2025, você acompanha o Boa Tarde Mundo, seu informativo da tarde. E olha, um robô humanoide chinês bateu o recorde mundial ao caminhar por 3 dias. Foram mais de 100 quilômetros andados por superfícies variadas, até chegar a Xangai. Um robô humanoide chinês entrou para o livro Guinness dos Recordes ao completar uma caminhada de mais de 100 quilômetros em 3 dias, a maior distância já percorrida por uma máquina deste tipo. O desafio começou em 10 de novembro e foi até o dia 13, totalizando 56 horas. Com 15 trocas de bateria e 2 pausas, o Agibot viajou com sucesso do ponto de partida no Lago Jinji, em Suzhou, até o destino final no Bunde, em Xangai. Após a verificação dos registros, a distância oficial válida foi confirmada como sendo de 106,286 quilômetros, estabelecendo com sucesso um novo recorde mundial. O Agibot A2, de 1,69 m, partiu da cidade chinesa de Suzhou na noite de 10 de novembro, percorrendo rodovias e ruas antes de chegar ao histórico calçadão de Bunde, em Xangai, em 13 de novembro. Acabei de concluir esta caminhada de Suzhou até o Bunde, em Xangai. Ao longo do caminho, vaguei por ruas e vielas, testemunhando muitas cenas que nunca tinha visto antes. Foi fascinante. Também enfrentei muitos desafios: estradas esburacadas, curiosos, scooters em alta velocidade e rotas sinuosas. Esta jornada foi uma experiência inesquecível em minha vida. Segundo a empresa Agibot, seu modelo A2 foi projetado para tarefas de atendimento ao cliente e está equipado com uma função de chat. Também é capaz de fazer leitura labial. As grandes empresas de tecnologia estão investindo em inteligência artificial física e, segundo o Morgan Stanley, o mundo pode ter mais de 1 bilhão de robôs humanoides até 2050. Agora vamos falar de cultura e arte, porque um autorretrato de Frida Kahlo redefiniu os parâmetros do mercado de arte ao alcançar um valor inédito para uma obra feita por uma mulher e para qualquer artista latino-americano, vendida por quase 55 milhões de dólares. O feito coloca a pintura mexicana no topo das vendas globais e reforça o apelo contemporâneo de sua obra, mesmo 70 anos após a sua morte. Um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo foi leiloado na Sotheby's de Nova York por 54,6 milhões de dólares, mais de 290 milhões de reais. O valor torna esta obra a pintura mais cara já vendida até hoje, feita por uma mulher. A tela, intitulada O Sonho, a Cama, de 1940, superou o recorde da artista americana Georgia O'Keeffe, que teve uma peça vendida por 44,4 milhões de dólares. O valor também é o maior já pago para uma pintura feita por um artista latino-americano, homem ou mulher. O recorde anterior também pertencia à própria Frida Kahlo, com Diego e Eu, vendido em 2021 na Sotheby's por 34,9 milhões de dólares. O autorretrato entrou em leilão com estimativa entre 40 e 60 milhões de dólares. O nome do comprador não foi revelado. A pintura mostra a artista dormindo em uma cama que parece flutuar no céu. No dossel repousa um enorme esqueleto, com as pernas envoltas em dinamite. Este é realmente um objeto que ela tinha em seu próprio quarto, acima da cama. Então é muito parecido com um autorretrato, não apenas de si mesma, mas também do seu dia a dia e de como ela apresentava a ideia não só de viver, mas também de morrer, dormir e estar desperta, essa dualidade da vida. A venda recorde aconteceu 2 dias depois de a Casa de Leilões de Nova York alcançar outra marca. Uma pintura de Gustav Klimt atingiu 236,4 milhões de dólares, mais de 1,2 bilhão de reais. O retrato de Elisabeth Lederer, pintado pelo austríaco entre 1914 e 1916, tornou-se a segunda obra de arte mais cara já vendida em um leilão.
A obra mais cara já vendida continua sendo o Salvator Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci, adquirido por 450 milhões de dólares em 2017. Olha, por unanimidade, a primeira turma do STF manteve a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em votação ocorrida no plenário virtual durante a manhã de ontem, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia deram votos favoráveis à manutenção da detenção do ex-presidente preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal por segundo entendimento das autoridades, apresentações de fuga do regime domiciliar em que ele estava submetido. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve nesta segunda-feira a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em votação ocorrida no plenário virtual durante a manhã, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia deram votos favoráveis à manutenção da detenção do ex-presidente, preso desde sábado na Superintendência da PF em Brasília, por, segundo entendimento das autoridades, apresentar pretensões de fuga do regime domiciliar em que estava submetido. A sessão ainda poderá se estender até às 20 horas para registro de votos. Até lá, os ministros podem alterar seus pareceres se assim desejarem. Moraes foi o primeiro a se manifestar e defendeu a manutenção da prisão. Segundo ele, Bolsonaro é reiterante no descumprimento de medidas cautelares e violou de forma dolosa e consciente a tornozeleira eletrônica. O magistrado destacou ainda que o próprio ex-presidente admitiu ter mexido no dispositivo, o que configuraria falta grave e desrespeito à justiça. Os demais ministros acompanharam esse mesmo entendimento. Agora, outra informação triste aqui no nosso jornal: a ex-apresentadora e modelo Ione Borges, um dos rostos mais marcantes da TV brasileira, morreu aos 73 anos por insuficiência respiratória na madrugada de segunda-feira, em São Paulo. João Pedro Coutinho é quem traz as informações. Faleceu nesta segunda-feira Ione Borges, aos 73 anos. Na manhã desta segunda em São Paulo. A causa divulgada foi a insuficiência respiratória. Nascida em São Paulo em 15 de dezembro de 1951, Ione iniciou sua carreira como modelo ainda da juventude. Nos anos 60, se tornou figura marcante nas passarelas e nas campanhas publicitárias. Em 72, ingressou na televisão como apresentadora da TV Gazeta de São Paulo, passando por quadros de moda até assumir no ano de 1980 o comando do programa Mulheres, que na época era chamado de Mulheres em Desfile, ao lado de Claudete Troiano, com quem formou famosa dupla de parceirinhas. Durante mais de 3 décadas, ela apresentou programas como Pra Você, Manhã Gazeta e seu próprio talk show, Ione. Sua saída da TV comercial se deu em 2010 por razões de saúde, mas permaneceu sob o contato vitalício da emissora. Ione marcou gerações. Ela foi referência na televisão brasileira, especialmente para o público feminino, e contribuiu para ampliar o formato de programas voltados às mulheres na televisão. Sua parceria com a Claudete Troiano é lembrada com carinho pelo público e pela mídia. A apresentadora faleceu em São Paulo por volta das 5 da manhã, vítima de insuficiência respiratória. A Fundação Casper-Lípero, mantenedora da TV Gazeta, emitiu nota lamentando a perda e reconhecendo Ione como ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível do canal por décadas. Nas redes sociais, Claudete Troiano expressou sua dor, abre aspas. Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. A televisão brasileira perde uma de suas figuras mais carismáticas. A trajetória de Ione fica como um legado de talento, pioneirismo e identificação com o público. Sua história continuará viva na memória de quem assistiu, aprendeu e se inspirou. Descanse em paz, Ione Borges. Chegamos ao fim, o Boa Tarde Mundo de hoje termina por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens e edição de hoje aqui no nosso canal do YouTube. E não esquece de seguir as nossas páginas lá no Instagram, @tvmundialofc, e o nosso portal, @05notícias. Não esquece também de me seguir, @CaioTLCV. Deixa eu te dizer uma coisa, se sua manhã foi corrida,
faça que sua tarde seja uma maravilha, tá certo? Tchau, tchau, boa tarde.